Tiago diz a verdade nua e crua. Uma das verdades que muitas vezes nós negamos a não entender, mas aceitar. Então Tiago retrata isso como a verdade nua e crua. Você sabe o que quer dizer verdade nua e crua? Você já viu essa expressão, essa frase? Verdade nua e crua. Vou te falar a verdade nua e crua. Tem até um filme, né, sobre isso, mas não tem nada a ver com o filme. Verdade nua e crua. Sabe, alguém conhece a expressão dessa frase? Por que dessa frase? Pois bem, a verdade estava caminhando um dia tranquilamente sobre a terra, e ela encontrou um certo ser ali, estava por ali perto de um poço, e disse assim a ela: oi, tudo bem? Como é o seu nome? Meu nome é Verdade. Você que passeia por esse vilarejo? Ela disse sim. Que bom, você pode me ajudar? Eu estou despido e eu preciso que você me ajude preciso que você me ajude, que eu estou sem roupa alguma. Ela: que eu posso fazer por você? Olha, me dê toda a sua roupa que eu vou vestir e vou sair, pegar outra roupa e já te devolvo essa. E a Verdade, muito inocente, entregou toda a sua roupa para ele, para aquela pessoa, aquele ser. E ele disse a ela: olha, você foi enganado pela mentira, e a partir de hoje eu nunca mais vou devolver sua roupa. E ela saiu correndo. A Verdade, por então, com muita vergonha, caminhou, teve que caminhar, atravessar o vilarejo. Todos que viam a Verdade ficavam um pouco, como é que eu disse? Não aterrorizado, às vezes alguns sim aterrorizado, mas ficavam meio incomodados. Ficavam desconfortáveis ao ver a Verdade nua. Ela estava nua e crua. Essa é a expressão. Verdade nua e crua, porque é difícil de olhar para ela, difícil de olhar para uma verdade que está totalmente exposta ali. Isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Por isso é a frase. Bacana, né? Pode contar para o seu amiguinho depois, que não veio. Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 18, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação de sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar. Pai, nós entregamos nesse momento, Pai, nosso coração, para que o Senhor plante a semente do Evangelho, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a ter em nós, Pai, um coração ensinável, para que toda a verdade que seja dita aqui, Senhor, ela não somente entre em nosso coração, mas faça mudança. Nos ajude, Pai, a ter um pensamento, a ter uma mente transformada. Não nos deixe sair como entramos, mas nos deixe sair transformado pela verdade da Tua palavra. Que esse, Senhor Deus, que vos fala, que ora, que eu não seja pedra de tropeço e nem impeça, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Fale através do Teu servo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu contei essa história porque a palavra de Deus, ela não mede palavras. Ela é a verdade nua e crua. Tiago, ele expressa tudo em sua carta, algo que nós precisamos entender. Paulo sempre, imagine como se Paulo fosse o professor teórico da nossa vida cristã. Tiago é o professor que vai fazer a prática. Imagine, Júlia, você que está estudando agora, estuda enfermagem.
Existem as pessoas que dão a teoria, que é necessário para você entender, mas existem os professores também da prática, que vai ser muito importante para que você faça. As duas não vivem divorciadas da outra. Tiago traz à tona todo o evangelho, todo o ensinamento que Paulo diz e tudo que o Senhor Jesus disse, traz à tona para que o crente não somente ouça, mas pratique também. Pois se nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, isso não quer dizer que nós somos alcançados por Jesus. Tiago, então, ele traz à tona algumas verdades que eu queria discutir com vocês hoje. Tiago, autor dessa carta, irmão de Jesus, foi escrita em 47 depois de Cristo na cidade de Jerusalém. Ele não se identifica como irmão de Jesus. Reparem que ele diz no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não podemos confundir Tiago com Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de João. Você assistiu The Chosen? Quem já assistiu? Levanta a mão. Muito bom, viu? Um dia que vocês assistirem The Chosen. Tem uma parte que Jesus, brinca ali e fala assim, é o Tiaguinho e Tiagão lá porque é Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de João. Esses Tiagos, ambos são apóstolos, foram que andou com Jesus, mas esse não pode confundir com esse Tiago. Tiago, que se diz aqui, é relatado em Gálatas, quando Paulo diz, Gálatas 1,19, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Está lá em Gálatas, você vê falando, e também tem outras passagens que Paulo fala e dá a entender a intenção que Tiago é o irmão de Jesus. E Tiago mesmo diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se autotitula como irmão de Jesus, ele se humilha para dizer que ele é o servo. Interessante que Tiago, a princípio Tiago rejeitava Jesus como Messias. João 7,5 diz isso. Mas depois de seu encontro com o Senhor ressuscitado, teve sua vida transformada, a ponto de ser um dos líderes, talvez um dos principais da primeira igreja, a igreja primitiva. Paulo se refere a Tiago como uma coluna da igreja em Jerusalém. Essa carta, irmãos, foi escrita para instruir o povo judeu cristão, que andava disperso por Jerusalém, de uma religião, e para também despertar o povo de uma religião simulada. O que é uma religião simulada? É de aparência. Uma religião que somente você veste roupa de crente, diz que é crente, mas não vive como um crente. Então Tiago escreve essa carta para essas pessoas dispersas. Tiago, como um bom judeu, ele escreve dissolvendo e ensinando na prática o que é ser um cristão. E a Bíblia, o tempo todo, ensina isso para nós. Tiago diz isso para os seus judeus dispersos, para que não se pareçam com os fariseus. Tiago fala a verdade nua e crua sobre o pecado, sobre a língua, sobre fé morta. Jesus não adoça palavras. Aonde você viu Jesus adoçar palavras na Escritura? Você não vê isso, em forma alguma. Jesus é claro, reto no que ele diz. O Senhor não mede palavra para falar os seus. Por exemplo, o que a gente vê aqui, João Batista dizendo, raça de víboras. A Escritura não é cruel, mas é crua quando precisa ser, porque ama o suficiente para confrontar. Essa semana eu precisei confrontar uma pessoa e dizer algo para ela que talvez não fosse legal dizer. Eu tive que dizer uma verdade para que ela fosse liberta daquilo. Ela cometia o mesmo erro de uma situação de caráter que sempre vinha à tona, alguma coisa. E ele pediu minha opinião de algo, Eu falei, olha, vamos conversar então. Só que eu tive que falar a verdade para ela. Falou, passa assim, minha irmã, isso. Você tem que entender isso. Ah, mas eu não sei o quê. Eu falei, querido, você pode botar a culpa em quem você quiser. A culpa é sua. Que a Bíblia diz isso aqui. É difícil ouvir a verdade. Ficou chateado comigo um pouquinho, mas depois,
Quem nunca, né? Quem nunca escutou uma coisa que não queria, mas era verdade, e depois teve que engolir essa verdade e pedir perdão? É difícil, não é fácil. A verdade que nos liberta, né? Ela é a mesma que primeiro, entendam isso, a verdade que nos liberta é a mesma que primeiro nos confronta. Nós temos que viver, né, pensando nisso todos os dias da nossa vida. Nós vivemos em um tempo em que quase tudo é filtro. Tudo é filtro hoje em dia. Percebeu? Nós vivemos em um tempo em que se você postar uma coisa na internet... você sabe, hoje é tão difícil a gente ver vídeo. A gente vai ver um vídeo hoje, não sabe se é IA, se é de verdade. É claro, quando você vê uma senhora montada num porco atravessando um rio, é difícil acontecer, né? É IA. Mas quando você vê, você fala, cara, é verdade ou não é isso aqui? É IA ou não é? Porque hoje está muito perfeito. E quando você vê uma... Cuidado, jovens. Que até menino usa isso, tá? Não sei porquê, né? Faz um vídeo na internet, você vê lá umas blogueirinhas fazendo aquele vídeo, mas você vê a pessoa de verdade, ela não é tão bonita quanto parecia. Tá cheio de filtro ali, mais que a maquiagem dela, né? Ou o próprio homem também, que tem homem que faz isso, né? Homem que posta um filtro, né? Coisa lá e fica colocando filtro de um rostinho bonito, igual de dorama, né? Estranho isso aí. Mas assim, tem hoje muito filtro, né? A gente não dá para confiar no que a gente vê. Filtro nisso, filtro naquilo outro, filtro na fé. Ninguém gosta de encarar a realidade como ela é. A maioria das pessoas esqueceram, profundamente esqueceram, como é pegar a sua Bíblia e ler, confrontando seu coração. E querido, me desculpa, não é uma vida pautada no café com Deus Pai, não. A palavra de Deus é muito mais além do que isso. Um devocional ajuda a gente a manter uma linha reta ali. Mas não é só pautar a vida em que os escritores, alguns teólogos dizem. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Senão nós não praticamos aquilo que nós dizemos que fomos encontrados. Quando algo dá errado na nossa vida, o que a gente faz? Rapidamente nós buscamos o quê? O culpado. Rapidamente fazemos isso. Foi um trauma, foi um passado, foi o diabo, né? Até às vezes quando fala, é o diabo, irmão. O diabo foi eu, hein? Eu que tenho a ver com isso. Foi o diabo, não, é meu passado, que por isso que eu sou assim. Ah não, porque eu nasci em tal lugar, é por causa disso, aquilo outro. A gente sempre põe desculpa, você percebeu? Ah, não sou tão inteligente assim porque o meu TDAH, sabe? Eu tenho muito TDAH. Eu fui comprovado que eu fiz exame. Eu não queria aceitar que eu tinha, mas eu tive que aceitar essa verdade. Com 34 anos, eu descobri que eu tinha isso aí. Mas eu tive que aprender a aprender. Eu tive que dar o meu jeito. E tem jeito de aprender. Às vezes, quem tem isso, aprende muito mais. Mas nós colocamos desculpas para tudo. Para tudo. Não pode ser confrontado, não pode falar isso para fulano, que ele é sensível. Hipersensibilidade é desculpa para arrogância e orgulho. Guarde isso. Então a gente vive ainda e se ilude em culpar as coisas e as pessoas. A carta de Tiago vai numa contramão de tudo isso. Ela não é confortável, não é emocional. Lê Tiago, vê se está tratando com você emocionalmente aqui. Vê se está falando que ele vai tirar o melhor de você, vai buscar a sua melhor versão. Vê se vai estar escrito isso aqui. Não vai. Não vai. Entenda, Tiago escreve para a igreja e diz: em essência, vou falar a verdade nua e crua. Essa verdade não é para destruir o crente. Tiago não começa dizendo, quando ele começa aqui as bem-aventuranças, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a sua vocação. Qual que é, com perseverança a provação. O que ele está dizendo isso? Lá no versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo toda alegria e passar por várias provações, sabendo que a provação sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Tiago diz isso aqui para ensinar a igreja, dizendo: vocês passam perseguições, passam tudo que acontece com vocês, porque é necessário que isso aconteça, para provar que você é de verdade um cristão. Ele continua dizendo: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Tiago está querendo dizer o que aqui? Que você não é tentado por fora, mas luta com aquilo que tem dentro de você. Pastor Luciano disse isso claramente no culto de quinta-feira. O nosso maior inimigo somos nós. Tiago volta a dizer que a nossa cobiça é o problema de todo pecado. Você tem problema com dinheiro, meu filho? Qual que é o seu... Satanás vai tentar o quê em você? Qual prato de lentilha vai ter? Se ele dá com grande quantia de dinheiro e mais uma vez sobrar um aqui que ninguém vai ver. Opa! Você tem problema com sensualidade? Com pornografia? Satanás vai te dar o prato de lentilha da qual ele sabe o tempero que vai colocar no teu prato. Ele sabe que vai colocar ali e ele vai dar para você cair. Mas ele nunca vai falar para você: vou te pôr isso aqui porque você pecar. Para com isso, gente. Está amarrado, essas coisas não existe. Não tem nada amarrado, não. O problema está aqui dentro. Nós somos culpados. Todo crente é responsável pelo que ele faz. Ah, mas por quê? O inimigo está furioso hoje. Não, querido. Está furioso não. Ele tem toda a paciência do mundo para fazer você cair. Pelo que ele te faz cair? Pela tua própria cobiça. E isso que Tiago quer dizer aqui nessa carta. E também Tiago depois elenca outra coisa. Lembre-se, não vos enganeis. Por que ele diz isso? Meus amados irmãos, não se engane pensando que você e de você tem algo bom. Não se engane pensando que de fora vem o pecado. Não se engane que de Deus vem algo ruim para você. Muito pelo contrário, ele continua a carta dizendo: toda dádiva, todo dom perfeito é do alto. O que ele disse para o pecador? Não adianta você ficar procurando dentro de você, e me perdoem teologias que pensam assim, procurando uma melhor versão aqui dentro, que você não vai achar. Sabe o que você vai achar? Pecado. Mentira, inveja, luxúria, lascívia. Mas há algo, aquele que foi encontrado, o Espírito Santo de Deus, que vai transformar. E isso não vem de você, é dom de Deus. Efésios diz isso, 2:8. Fé é dom de Deus, para que a gente não se orgulhe. Fé é dom de Deus. Mas então, queria te deixar alguns pontos aqui. 3 verdades das quais nós temos que entender. 3 verdades nua e crua que Tiago relata nessa carta, das quais nós temos que entender e viver essas verdades. Quais são as 3 verdades que nós temos que viver e entender para ter uma vida cristã, uma vida de piedade? Tiago nos confronta com a verdade nua e crua, provação para a nossa fé, pecado que nasce dentro de nós, e Deus continua sendo a única fonte de bem e de vida. Ponto final. Podia terminar a pregação aqui. A verdade, primeiro lugar, a verdade nua e crua é sobre a provação. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Felizes. Feliz aquele que suporta com perseverança a provação. O que é perseverança? É quando você suporta, o mundo está caindo, o chão está rachando, o negócio está virado avesso, mas você permanece. Deus está no controle. Deus está na frente. O Senhor está na frente. Se é para mim morrer aqui, eu vou morrer, e se eu morrer é lucro. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de qualquer doença. O Senhor está no controle de uma resposta não. O Senhor está no controle de uma porta fechada.
O Senhor está no controle da ansiedade. O Senhor está no controle de um resultado de câncer. O Senhor está no controle de um término de um namoro. O Senhor está no controle de uma crise no casamento. O Senhor está no controle de todas as coisas. Lembre-se disso. Tiago, então, relata isso. Começa quebrando uma falsa ideia muito comum. Sabia disso? Sabia que ninguém gosta de ouvir essa verdade? Sabia que as pessoas gostam muitas vezes de ouvir apenas bênção? Sabia que muitas vezes é pregado o que no seu coração? Algo somente bom, e vitória, e vitória, e vitória, e vitória. Mas Tiago, ele diz uma coisa interessante: provação não é sinal de abandono de Deus. Provação também não é castigo automático. Provação não é que você crê menos. Provação não é porque você pecou, você merecia a morte eterna. A provação é algo que nós precisamos entender. Deus usa a provação, usa as provações não para nos destruir, grave isso. Deus usa as provações não para nos destruir, mas para revelar o que governa no nosso coração. Você sabe que na provação é que Deus sabe se você é um cristão ou não. É no dia ruim que Deus prova quem você é de verdade. Eu vou te dar um exemplo. Não gosto de dar meu exemplo, mas eu vou te dar. Não é coisa boa não, né? Tudo que vem de nós é terrível, mas Deus é bom. Eu estava indo para a casa da minha sogra, uma benção, um lugar, né, um pouquinho longe, dá uns 350 km daqui. Você pega 1 km, estrada de chão. 1 km não. Você pega mais de 30 km de estrada de chão, dá 1 hora de estrada de chão. Estrada de chão para carro baixo é uma beleza, né? Ótimo, estávamos indo lá, tal, legal, sítio, bacana. Nós estávamos indo felizes para lá, que vocês precisam conhecer, né? A gente precisa de marcar de lá, falei para vocês, e vai ser bem bacana. Quem sabe um dia a gente faz um acampamento bacana lá, né? e vocês vão gostar. E estradinha indo, chegando mais ou menos, faltando mais ou menos, gente, uns 3 quilômetros, 5 quilômetros, quase uns 5 quilômetros para chegar. Furou meu pneu dianteiro. Pum, pum. Imagina, batendo na... Falei, opa, furou o pneu. Um sol. O sol estava me olhando aqui dizendo assim, nossa, calor, hein? Um sol para cada um, eu, a Fran e as 2 meninas. Eu desci, fique tranquila, vou trocar o pneu, amém Jesus. Na hora que eu baixei, colocando o macaco, erguendo, eu vi o de trás também furado, furou os 2 pneus. Falei, não. Eu estava escutando um negócio no carro lá, de uma música bacana. Falei, meu Deus, na hora, meu Deus, teu servo está no bairro de um sol quente desse. Furou os 2 pneus. Não falei de boca, o pensamento estava queimando, né? Oh Deus, poxa Deus, 2 pneus? Aqui? Na minha cabeça, e eu já fico nervoso. Falei, amor, vai com as crianças, que falta 5 quilômetros. Ela conhece aquilo ali com a palma da mão dela. Falei, não, amor, vou com as crianças aqui, não ficarem só, não. Pegou uma chuvinha, foi lá com uma mochilinha, que não deu para levar todas as malas, mas foi a Elô e a gordinha, né? Andando, imagina, aquele sol quente. 5 quilômetros faltava para chegar. Dá mais ou menos uma volta no bosque, né? Aí ela ia. Eu fui abrir o pneu, os parafusos. Gente, eu fiz tanta força. E o abençoado que colocou aquele pneu para mim, eu acho que ele virou aquilo com uma chave de roda sei lá, de caminhão. Não é possível que aquilo não estava... Gente, eu fiz tanta força, que, vocês têm noção, eu pisava, eu puxava com tanta força que eu entortei a chave de roda. Aí eu falei, entortei a chave de roda, o que eu vou fazer agora? Eu comecei a reclamar. Falei, Deus, o Espírito Santo faz assim para mim. É como se o Espírito Santo tivesse falado assim, 1, 2 e... Sou feliz com Jesus. Eu comecei assim, ó. Sou feliz com Jesus.
Meu Senhor. Escutei um barulho de caminhonete. Vindo a caminhonete. Um senhor lá. Ô vizinho, tudo bem? Furou o pneu? Furou não. Eu murchei para ver como é que era que andava no sol, que eu não falei isso, né? Falei, rapaz, furou, você acredita, né? Os 2 pneus aqui. Ah, acontece. Eu vou te ajudar. Desceu. A chave de roda dele era aquelas de cruz, assim. Aquela era monstra, né? Ele falou, nossa, tá apertado. Eu vou pisar, você levanta, tá? Aí ele pisou, levantei e tirou. Aí eu liguei pro meu sobrinho, ele ia me encontrar. A gente ia deixar no macaco ali, coloquei o step e ia levar os 2 pneus para a cidade de Cândido de Abreu para arrumar. Mas não é isso a questão. É quando ele chegou, esse homem, e falou, vou te dar uma carona, você põe os 2 pneus aí, a gente vai lá na casa. Onde você mora? Qual casa que você vai? Ele falou, da minha sogra, Dona Ana. Ah, Dona Ana, do finado do seu Terés, né? Meu sogro morreu 2 anos atrás, tal. Vamos lá levar. Não, eu sei quem é, tal. Você acredita que eu estava vindo aqui para esse lugar aqui, eu tenho terra aqui. E eu falei assim, não vou ver não. Ah, não, eu vou. Aí no falei, não vou ver não. Virei a caminhonete, mas no meio do caminho eu falei, vou ver sim. 2 vezes eu tentei desistir, mas eu quis vir. E você está aqui. Meu irmão. Aí eu comecei, sou feliz. Deus revela quem a gente é nesse momento, sabia? O que isso me revelou? Será que meu coração estava totalmente ligado ao do Senhor mesmo? Será que o meu coração naquele dia, eu estava com o meu devocional firme? Será que o meu coração estava coincidindo com a oração que eu fiz antes de sair? Não importa o que aconteça, Senhor, nos leve em segurança. Ou meu coração estava, Senhor, eu estou feliz agora indo para minha sogra só porque não aconteceu nada. Ou eu estou feliz porque o Senhor é Deus, que o Senhor é o Pai das luzes, como diz Tiago, e que do Senhor vem todas as coisas boas. A aprovação revela quem nós somos. A aprovação, irmão, não cria fé, ela revela se ela é real. Aprovação é teste. É o ambiente onde a fé é revelada e o amor de Deus é provado. Tiago não diz que é bem-aventurado quem foge da provação. É bem-aventurado quem evita a provação. É bem-aventurado do qual as pessoas não acontece nada na vida. Não, muito pelo contrário. Bem-aventurado é quem suporta. Porque é ali que você vai ver mesmo. É ali que o Espírito Santo vai entrar no fundo do seu ser. É ali que o Senhor esquadrinha sua alma e encontra a fé. A fé que Ele mesmo depositou. O que você tem feito com essa fé? Isso é interessante. Tiago diz que o bem-aventurado não é quem foge da provação, mas quem suporta. A fé verdadeira não se revela no conforto. Quando você está tudo bem demais, meu irmão, o crente maduro é assim, está tudo certo, tem algum problema aqui, está acontecendo alguma coisa. Deus, Jesus, está tudo bem? Tudo certinho? Né? Não é no conforto que a fé se revela, não é no conforto que aparece sua perseverança, mas a perseverança vem no dia mau, vem nos resultados que nós queremos ouvir, vem no confronto da verdade. A coroa da vida não é um prêmio por esforço humano, mas uma promessa para os que amam a Deus de verdade. Nós temos que entender, querido, que você não descobre quem você é quando a coisa está fácil. Você descobre quem você é, você descobre quem governa o seu coração quando a sua fé é pressionada. Você descobre quem governa o seu coração quando o problema vem e te confronta. Você descobre quem governa o seu coração quando a tentação chega em você e você permite, se ela entra ou não. É ali que o confronto começa. É ali que é provada a fé de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma moça. Quando a provação aperta o coração humano, costuma fazer algo automático: procurar o culpado. Sabia disso?
eu vou resistir com fé? Eu vou culpar o mundo pelo que eu estou passando? A primeira verdade nua e crua é que é necessária a aprovação na vida do crente, porque molda o seu caráter, porque revela quem realmente ele é. A verdade que nós não queremos aceitar. A verdade que muitas vezes devocionais emocionais, eventos emocionais, pastores, falsos profetas não vão te dizer. E vão dizer que você está em pecado. Falta dinheiro, está em pecado. Você está doente, está em pecado. A verdade nua e crua, a primeira verdade, é que o crente tem que passar por provações. E é na provação que revela quem ele é. Ponto 2. Em segundo lugar, a verdade sobre a tentação. Qual verdade que nós sabemos sobre a tentação? Ninguém ao ser tentado diga, aqui no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Aqui Tiago é direto, ele não brinca em serviço, ele confronta. Deus não tenta ninguém. O problema não começa com Deus. Ah, mas nós já culpamos Deus, hein? Você já culpou Deus? Eu já. Por que Deus? Por que Deus? Por que o Senhor não deixou acontecer isso comigo que eu queria? Por que Deus? Nós culpamos a Deus inconscientemente muitas vezes na nossa vida. O problema não começa com Deus e nem o diabo, tá? Lembra que eu falei no começo? O inimigo está furioso. Ele quer te destruir. Você sabe disso. O inimigo quer te destruir. Isso é nítido. Mas cabe a nós, que fomos encontrados por Cristo, dizer não. Você tem esse poder hoje porque Jesus te alcançou. Não porque você tem algo de bom para dar. Nunca teve. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no pecado. E Ele nos ressuscitou. Ele deu nova vida para nós. E deu o Espírito Santo de consolo para que a gente lute contra o mal. Nem as circunstâncias também é culpado das nossas más decisões. Nem a circunstância também é culpado das nossas tentações. O problema é que Tiago afirma que é algo muito desconfortável. Cada um é tentado, olhe só, preste atenção. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Versículo 14, ao contrário, cada um, grave isso, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação nasce de dentro. Eu vou excluir Instagram, eu vou excluir Facebook, eu vou excluir tal coisa no meu celular. Meu filho, você está nesse mundo ainda. Eu vou cobrir até minha cabeça, eu não quero. Querido, a tentação está dentro de você. O pastor Luciano falou uma coisa muito interessante quinta-feira. Cuidado homens em lugares assim, cuidado homens em praia, cuidado homens na academia. Por quê? Porque ali o negócio é feio. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar. O que ele falou? Deixe a sua cobiça. Deixe os seus olhos passarem fome. Deixe sua mão passar fome. É assim que você vai matando o pecado. Diga não a um olhar lascivo. E se deixar ele passar fome, não é de uma hora para outra. Faça o teste. Persista que uma hora ela vai morrer de fome. Uma hora ela vai estar tão fraca que não vai fazer efeito nenhum em você. Mas se você continuar alimentando, é muito difícil de vencer. A cobiça começa dentro de nós. O perigo real não é o que nos atrai fora, mas é o que nos alimenta dentro do nosso coração. Cada um tem um problema, querido. Cada um tem uma tentação. Cada um tem um espinho na carne. Eu não consigo ficar perto da minha namorada sem a minha mão ser descontrolada. Então fique em lugar que as pessoas possam te ver. Sabe por quê? Não, eu confio em mim. Vou lá, não confia não. Pais, quando vocês forem pais, não confie nos seus filhos, com ninguém.
que ele é pecador. Tem algo dentro dele que, se ele não cuidar, toma e seduz e gera o pecado. Eu digo isso sempre para os pais. O pecado é assim. Ele seduz aquilo que você mais tem a dificuldade. E nós vamos ser somente extirpados disso na nossa vida, meu querido, na glorificação. Até lá é de glória em glória, é se santificando. Então entenda uma coisa: o perigo real não é o que nos atrai fora, mas é o que nos alimenta dentro do coração. Tiago escreve o processo claro: a cobiça atrai e seduz, a cobiça concebe, versículo 14, 15. A cobiça concebe, o pecado nasce e o pecado gera morte. O pecado nunca é neutro. Ele gera morte. Nunca para onde começa. Sempre promete vida, mas entrega a morte. O pecado sempre vai prometer para você algo bom, mas vai entregar algo ruim. Você já viu aqueles produtos na Shopee, que é uma coisa, você vai ver lá é outra? Eu gosto de comprar na Shopee. Você já errou alguma coisa? Eu já. Eu fui comprar um puff. Eu nunca tive um puff. E o puff era coisado de couro. E estava uma promoção, oferta especial, R$ 84,90. Cara, o puff, amor. Comprei um puff por R$ 84,90 na Shopee. Você acredita nisso? Parcelei em 3 vezes. Pá. Quanto que vai chegar? Amanhã. E eu esperando o cara chegar. Ele bateu lá no portão. Entrega para Diógenes. Eu fui. Cara, eu vou pegar esse puff e jogar no sofá. Aí o cara chegou. Imagina isso aqui, ó. Entrega para Diógenes. Seu Diógenes, assina aqui para mim. Assinei. Tá bom, tá. Eu falei, o que é isso aqui, moça? É sua entrega? Era um pacote desse tamanho, de verdade, tô falando sério. Eu falei, não, mas é um puff. Ele olhou. Tá escrito puff aí. Eu falei, então, um puff? Não tem como sentar em cima desse pacote. Ele falou, cadê a descrição? Eu falei, a descrição. Ah, que puff? Aí ele pegou assim. Ah, não, tem uma letrinha pequena aqui, ó. Puff. Não vem o enchimento. Eu falei, claro, estou brincando. Falei, e aí, chegou o puff? Falei, chegou, tá aqui o puff. Fui enganado. Não enganado. Eles colocou de verdade, gente. Eles não enganou, eles colocou escrito, mas desse tamanho. O pecado é assim, querido. Ele faz te assinar uma cláusula dizendo assim, olha, bora pecar? Rapaz, você é crente, você é salvo. Não vai acontecer nada. Nada. É só mais uma. Só mais uma olhada. Só mais uma tracada com o seu namorado, com o seu noivo, antes do casamento. Lascívia, Deus perdoa. Assina aqui e vai ser feliz. Mas Ele vai só fazer você assinar aquilo que você quer. Aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que não está vigiado, aquilo que não está sendo cuidado. Ele vai só você assinar uma cláusula da qual Ele sabe que você está falhando. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa. E Ele te conhece, viu? John Owen afirma uma coisa muito interessante. O pecado promete o que não pode cumprir e cobra um preço que não anuncia. Imagine um comercial, né, que eu falei para vocês. Imagine um comercial, um curso. Vai te deixar milionário. Alguém já caiu nisso? Vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Olha aqui, 14 mil no mês. Vou te ensinar isso, aquilo. Existem cursos verdadeiros? Existe curso, quando a pessoa diz assim, ó, esse curso aqui vai fazer você ganhar dinheiro na internet, só que ele vai lá e vai falar, você tem que passar por esse processo, aprender isso, aprender aquilo outro, aprender isso aqui. É 400 mil coisas para você aprender e baixar no seu computador. Mas o que é anunciado, muitas vezes não é isso. O pecado é a mesma coisa. Ele fala, olha o quanto que você vai ganhar nisso hoje. Olha o quanto que você vai viver intenso. Olha o quanto de dopamina eu vou liberar na tua cabeça. Prometeu uma coisa, mas
e anuncia uma coisa e entrega outra. O maior perigo espiritual, querido, não é o ambiente que você vive, mas o desejo que você não confronta. O desejo que ainda existe no seu coração e você não trata. O maior perigo é aquele pecado que você trata como estimação. Tiago é claro aqui. Entenda, a verdade, Tiago, é concisa. Você é cobicioso. Você cobiça. E quando cobiçado, seduzido, você gera o pecado. Entenda isso. Se nós não tratarmos com nossa cobiça o nosso pecado, ele vai matar a gente. Se nós não formos encontrar com o nosso pecado diante de Deus e confessar diante de Deus, ele vai nos matar uma hora dessa. Abandone esse pecado. Não negocie com ele. Você foi lavado, mudado pelo sangue de Cristo. Mudado não, transformado. Não negocie com o pecado. Esse é o maior perigo. Vou repetir. O maior perigo espiritual não é o ambiente que você vive, mas os desejos que você não confronta. Desejos mal confrontados. Você tem um desejo no seu coração que você não confronta, que é pecaminoso? Eu tenho. E se eu não confrontar todo dia pela manhã, à tarde, de noite, se eu não deixar ele passar fome, ele pode querer voltar. Não vos enganeis. Não vos enganeis. De Deus não vem o mal. O problema está aqui dentro do nosso coração. Tem mãe que quer colocar um filho dentro de um buraco, assim, dentro de um negócio. Meu filho não vê o mal, não pode ver o mundo, porque o mundo vai... Tem mãe que quer pegar o filho e colocar dentro de um pacote, assim, se puder, ele deixa ali dentro. Eu tenho essa vontade. Pai e mãe se preocupa com o filho, mas esquece de tratar com o filho sobre pecado. Esquece de fazer o principal, que é pregar o evangelho para ele. Esquece de fazer o dever principal de um pai, conduzir o filho a Jesus. E pensa proteger as coisas de fora. Esse é o maior perigo. Não confronta, não ensina o filho a confrontar o pecado. Não ensina o filho a ser um guerreiro. Sabe por que nossa geração, meus queridos? Vou te dizer, sabe por que nossa geração é tão morta? É tão mimizenta? É tão improdutiva? É tão fraca? Sabe por que muitas moças não encontram ninguém, nenhum homem? E sabe por que homens não encontram moças dignas mais? Moças que se vestem bem, moças que são honestas. E porque as moças não encontram homens de verdade? É porque essas pessoas não são confrontadas pelo pecado. Elas não confrontam o seu coração. Hoje virou tudo um cuidadinho, coitadinho, não vai isso, não vai aquilo. Até para você ter um filho hoje, é um cuidado disso, você faz aquilo, vem aquilo, faz isso, mede isso. E a palavra de Deus é como fosse um broche. Depois de expor o coração humano, Tiago faz questão de ajudar nossa visão sobre Deus. Terceiro lugar, uma das verdades nua e crua que nós temos que entender e aprender, a verdade sobre Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Mesmo confrontando, Tiago chama a igreja de amada. Não vos enganei, meus amados irmãos. Isso revela um cuidado pastoral. Enquanto o pecado gera morte, Deus é a fonte de todo bem e toda vida. Toda boa dádiva vem do alto. Deus não muda, não oscila, não engana. Entenda isso. Deus nunca seduz o homem ao mal. Ele sempre conduz o homem para a vida. No Senhor não há variação de mudança. No nosso Deus não tem variação de mudança.
É um dos atributos dele, sabia disso? É um dos atributos de Deus. Ele não muda. Ele é sempre o ontem, o hoje e o amanhã, para sempre. Louvado seja Deus. Já pensou se Deus fosse como nós? Já pensou? A Marina pecou hoje. Ei, Marina, vou te perdoar hoje. A Marina pecou amanhã de novo. De novo, a Marina pecou. Não, vou matar a Marina. Pá! Não, porque ele disse: eu está pago. E eu te alcanço, eu te amo. E esse amor é incondicional. Mas o Senhor vai ensinar ela no caminho. Deus conduz a vida. Deus não varia mudança. Deus não é um Deus como nós. Ele é o outro. Ele é eu sou. Ele é a verdade, a vida. Louvado seja Deus por isso. O texto afirma que Deus nos gerou pelo quê? Palavra da verdade. Enquanto a cobiça gera pecado, enquanto o mal gera pecado, enquanto o pecado gera vício, enquanto o pecado gera morte, Deus gera filhos. E Deus conduz a vida. Se algo afasta você de Deus, meu amado jovem, não veio dele. Se algo te conduz à verdade, à vida e à santidade, aí sim veio do Pai. Resumindo, se você comete um erro, a culpa é sua. Se você acerta uma coisa boa de Deus, o mérito é dele, não é seu. Essa é a verdade nua e crua. Todos os méritos que temos na vida, louvado seja Deus, glória a Deus, bendito seja Deus, é de Deus. Todo erro é culpa sua, porque somos pecadores, porque Deus não há variação de mudança. A verdade é simples e direta, sem variação de mudança. A verdade, ela é a aprovação, não é o problema. A tentação não vem de Deus. O pecado não é pequenininho. Deus continua sendo bom. Ou encaramos a verdade sobre nós mesmos, ou continuaremos nos enganando espiritualmente. Ou encaramos quem realmente somos, ou vamos nos enganar sempre. Lembre-se quem você é. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se do quão pecaminoso é suas ações sem o Cristo. O maior engano espiritual não é cair no pecado. Sabia? O problema não é só porque crente de verdade tropeça. O ímpio não, ele peca, dorme tranquilamente. O crente, quando tropeça, aquilo corrói ele por dentro. O problema não é cair no pecado. Sabe qual que é o problema? Fazer as pazes com ele. Vou fazer as pazes com o meu pecado. Vou continuar pecando tranquilamente. Cuidado. Cuidado, querido. Jesus enfrentou a maior provação de sua vida. Foi tentado em tudo, sem pecar. Carregou o pecado que nasceu de nossa cobiça. Venceu a morte que o pecado gera. Desceu, Jesus sofreu tudo aquilo que era para nós sofrermos. Agora que minha pergunta é: onde nós falhamos? Ele venceu, sabia? Sabia onde você falhou? Ele venceu. Sabia onde você continua falhando? Ele venceu. Você vai recorrer a quem? A métodos ou ao Cristo? Você vai confessar hoje o seu problema para Deus, ou vai continuar fazendo as pazes com Ele? Onde o pecado gerou morte, Jesus gerou vida. Onde havia engano, Ele é a palavra da verdade. Essa é a verdade nua e crua. Ela não mata, ela salva. Que nós vivamos, prossigamos
nessa verdade. Jesus é a verdade. Tiago expõe quem somos. Tiago não engana você na provação. Tiago não diz aqui que a cobiça e o problema vem de Deus. A única coisa que Deus permite que aconteça com você muitas vezes é a provação, porque Ele mesmo te prova. E Deus não é por orgulho dele, vou te provar, vê quanto você tem de fé aqui. Não, Deus não é assim. Deus prova para te moldar o caráter. Deus prova para te mostrar quem realmente você é. Nós somos tentados pela nossa cobiça. E aonde que nós temos que buscar a reconciliação? É com Cristo Jesus. Diógenes, você não sabe o que eu fiz até aqui. Diógenes, você não sabe o que eu vi, o que eu estou vivendo. Não sei. Mas entenda uma coisa, Deus sabe. Jesus sabe. Jesus viu. Jesus contempla. Por isso, querido, e mesmo assim Ele continua te amando do mesmo jeito. Confesse hoje isso. Confessa para Deus o que tem te incomodado. Confessa para Deus onde você tem tropeçado. Confessa para Deus o que você tem feito de errado. Confessa para Deus aonde você tem caído. Confessa para Deus qual que é a sua cobiça. Fala para Deus: Senhor, eu não consigo vencer isso aqui não. Deus me ajuda. Deus me salva. Começa por aí. E Ele, o Pai das luzes, Rei dos reis, Senhor dos senhores, há de te curar. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, isso não é uma exortação, tá? Muito pelo contrário, é a palavra de Deus exposta. Nem eu tenho autoridade para isso ainda. Mas é um lembrete que a verdade é assim. A palavra de Deus trata conosco assim. Então nós temos que entender que isso é verdade, é real. Nós não temos que viver uma vida de crente de conto de fadas, não. A palavra de Deus é a verdade. Quanto mais perto, mais você se cura. Quanto mais longe, mais você se engana. Pai querido, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos traz a palavra, a verdade das Escrituras. O Senhor nos tem dado, Senhor Deus, a oportunidade de viver essa verdade, de escutar essa verdade, de ouvir pela fé a verdade de Cristo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo seu amor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá, Senhor Deus, a verdade polida e exposta, não uma verdade, Senhor Deus, enganada, encoberta. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não amansa, não passa o pano, não, por amor o Senhor expõe a nós o que devemos fazer e quem somos. Continue, Senhor Deus, dando essa graça para nós. Revela, Senhor, ilumina, Senhor, tudo que há de escuro em nosso coração. Nos ajude a entender todas as manchas, Senhor, que ainda há de ser curadas e limpas. E nos dê a graça de viver e se parecer com o Senhor. É o que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.